Boa noite, senhores. Hoje o tema do vídeo é sobre a imortalidade e sobre como o ser humano sempre buscou a questão da glória e da imortalidade. O- os povos, no geral, diferentes povos, diferentes culturas, desde os hindus, os gregos, os povos indígenas, os hebreus, sempre tiveram essa questão da imortalidade, seja através da glória, seja através da reencarnação, seja através da sua descendência. O ser humano sempre quis ser imorredouro, ter que você fosse eterno, que você perdurasse, ter essa certeza, nossa, eu quero durar para sempre. Então o povo manifestou de diversas formas, como o Cleos grego, né, um grande feito vai tornar seu nome imorredouro, os hebreus, né, uma descendência vai te tornar imorredouro. A gente tem essa noção. Engraçado que começou a tocar. Vou procurar essa música. A gente tem a consequência de todos esses atos em Jesus Cristo. Por quê? Deus deixa a sua impressão digital em todos os seres vivos, na alma de todos os seres humanos. E, e assim, como ele coloca, por isso que todos os seres humanos, independente das civilizações, mesmo separadas, sempre teve essa busca pela imortalidade, pela glória, de diferentes maneiras. Por ser imorredouro, por ter ações eternas. E isso é por uma impressão digital de Jesus Cristo, de Deus, porque nós somos eternos e nós perdemos essa conexão real com a imortalidade, com a eternidade, por conta do pecado de Adão. Nós saímos desse quadro. E eu estava conversando com um padre recentemente sobre a questão da virtude, não é? De que a virtude é algo que pode levar você a essa questão do imorredouro. E como? A gente estava comentando sobre o livro de Macabeus na Bíblia e sobre o general Epifânios, de que ele de fato era um homem aparentemente virtuoso, porque ele era disciplinado, ele era corajoso, mas ele fez isso para para oprimir o povo hebreu, naquela época o povo judeu, e ter uma relevância política. E antes dele veio o outro general e até chegar Alexandre o Grande. Eu não sei qual foi o primeiro general que dominou a Judeia antes de Epifanes. E eu nem sei se teve um, mas antes deles foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande também era um homem extremamente disciplinado, como nós sabemos, controlava suas paixões, controlava suas desordens, e conseguiu grandiosas coisas, né? Dominar o mundo. Coisas que a maior parte das pessoas do mundo não tem nem conhecimento, porque a maior parte das pessoas não vai ser um Napoleão, não vai ser um Júlio César, não vai ser um Otaviano, não vai ser um Carlos Magno, não vai ser um Alexandre o Grande. A maior parte das pessoas vai ter uma vida oculta. Mas tantos desses homens que eu citei tinham essas virtudes que os tornavam disciplinados, ou sábios, ou agraciados, assim como os homens menores, com nomes menos falados entre os homens, mas suas ações também são imorredoras. E, inclusive, mais importantes a uma questão eterna do que um Alexandre o Grande. Porque, obviamente, Alexandre o Grande e Epifânios tiveram relevância, querendo ou não, que influencia a nossa vida. Hoje em dia, eu aqui no Brasil, uma pessoa na Índia, talvez, possa ter sido, tem consequências, né? Qualquer pessoa hoje em dia com acesso à internet tem consequências na sua vida, graças ao Império Macedônico e a Roma. Mas eu vou falar de um santo, eu esqueci o nome desse santo. Isso foi um bispo que me falou, falou isso não humilhando, na verdade, isso entrou na minha cabeça de forma muito forte. Ele foi o primeiro fundador de uma ordem religiosa na história. E ele era escravo antes de ser cristão. Ele estava numa condição terrível, num porto, todo machucado, com fome, e ele foi acalentado por um homem. E ele perguntou qual o seu nome para esse homem. E o homem falou: não preciso me apresentar, eu sou um cristão. E esse santo, quando ele ouviu isso, ele falou assim: se eu for libertado da condição de escravo, eu vou me tornar um cristão e servir ao Deus desse homem. Ele foi liberto.
ele fundou a ordem religiosa. E hoje nós temos jesuítas, franciscanos, agostinianos, clarícias, dominicanos e outras ordens religiosas. Ou seja, o fato de um homem oculto na história influenciou muita coisa. Inclusive, antes do Filipe II, né, que é o pai de Alexandre o Grande, é Filipe II ou é Filipe I? Não sei. O rei Filipe. Ele teve ancestrais, que a gente também não sabe o nome, eles tiveram relevância. Todas essas ações, consequências, mesmo que pequenas, têm relevância, não é? Neste mundo ainda tem uma importância, né? Eu posso ser pai de um cara que vai ser tio de um avô de um futuro papa, por exemplo. Totalmente possível. Que a minha vida tem uma relevância no futuro muito grande, ou a sua, ou de qualquer outra pessoa, numa escala grandiosa de influenciar muitas pessoas. Mas maior do que isso é o fato de que as virtudes, naturalmente, também são algo, assim como a questão da imortalidade impressa na alma humana, as virtudes também são impressas na alma humana. Não à toa, né, Platão, na República e no Banquete, e em outras partes da sua obra, discute o fato de que a gente tem essa ordenação impressa na alma para o bem, né, para a justiça. Ela está impressa na nossa alma. E o fato é que Deus, como o sumo bem, como o eterno, como a suma glória, como tudo, né? Deus é o princípio de todas as coisas. As nossas ações virtuosas nos fazem nos assemelhar a Deus, ou seja, nos tornam semelhantes ao eterno. Por isso que sua ação pequena, mesmo que oculta, te torna semelhante ao eterno. Esse homem não tem uma palavra na Bíblia. São José, né? Ele não tem grandes feitos visíveis para a gente. Obviamente, eu descobri recentemente que São José tem feitos, né? Por revelações privadas de santos. Ele enfrentou fisicamente ladrões, ele era um homem trabalhador, enfim. Nós sabemos disso. Ladrões, no caso, na fuga para o Egito, né? José teve esses feitos, mas enfim, não são mencionados na Bíblia. Ele passou uma parte da história da cristandade praticamente oculto, né? O pai adotivo de Jesus. Mas as suas ações foram grandiosíssimas, sabe? Um homem que sustentou o Criador do mundo em seus braços. E ainda assim, Deus, o próprio Jesus Cristo, foi oculto, não é uma parte da sua vida. E uma parte dos seus feitos no seu ministério também são ocultos pra gente. A gente sabe pela tradição. Mas além disso, é o fato de que, voltando ao ponto de que uma parte das pessoas vai ser oculta, isso é óbvio, né? A minoria, menos de 5% do mundo vai ser um nome morredouro. Mas algo que é certo é que as nossas ações virtuosas nos assemelham a Deus, nos fazem grandes. Então, mesmo que elas sejam pequenas e ocultas, elas são importantes e grandiosas porque nos assemelham ao Criador. E isso é o que vai nos transformar. Essa semelhança ao Criador nos vai levar a Ele após a nossa morte. E isso vai nos levar à nossa definitiva glória. Sermos glorificados, com corpos glorificados na eternidade com o Pai. Ou seja, o que todos os povos pagãos estavam procurando, através da glória, através dos grandes feitos e tal, tinha uma realidade final que a gente é apresentado em Jesus Cristo, que vai ser o céu eterno. E o último ponto é de que essa noção da espiritualidade morreu com o iluminismo, com a Revolução Francesa, e hoje o ser humano é muito materialista. Todos nós sabemos, eu até gravei outro vídeo sobre isso, sobre a questão da materialidade, isso é algo muito relevante hoje em dia. As pessoas têm esquecido o sentido espiritual de tudo, do casamento, da própria vida. O ser humano só se importa com... Inclusive, a glória, antigamente, né, o grego queria a glória através da virtude para algo eterno. Hoje o ser humano quer uma glória por like de Instagram. Ou para ter um perfil bom no LinkedIn. Ele esquece da família, ele esquece dos amigos, enfim. A glória da gente é algo muito maior, sabe? A virtude é algo muito maior do que a gente consegue ver. E é o fato de que isso daí se perdeu no iluminismo, mas graças a Deus está retornando.
porque a igreja, ela passa por um processo de renovação, graças a Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão voltar a enxergar as realidades sobrenaturais da mesma forma que elas viam antigamente, que o homem medieval via, que o homem clássico via, e vão parar de se prender tanto a essa realidade material que a gente acredita, sabe, de que a glória é uma vida financeiramente estável, coisa do tipo, um perfil relevante no Instagram, um perfil no LinkedIn, ou comer um monte de mulher, ou ter um monte de carro. Antes de ser um guerreiro grego que matava muita gente no campo de batalha era mais legal do que isso. Mas nem isso, nem ser um grande guerreiro, nem ser um grande sábio, nem ser um cara que ostenta muito. Só a sua pequena ação de ser gentil no dia de hoje já é algo eterno e glorioso. Boa noite, senhores. Que nosso Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até.